Olá, olá! Estamos iniciando mais um diálogo aberto, agradecendo sempre a cada programa, a audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje eu recebo aqui no programa o professor José Roberto, mais conhecido como professor Speck. Ele é professor de educação física, é personal training, e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos que ele também tem aqui em Porto Velho. Vamos falar sobre tudo, o aspecto da educação física, do exercício físico para a saúde mental, né? Tem muita gente que não dá valor no exercício físico. Professor, que prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, é um prazer. Opa, obrigado, bom dia, estamos à disposição aqui, tá? Muito bem, olha, o senhor é professor há quanto tempo? Já estou na área aí há uns 20 anos. 20 anos? 20 anos. Já tem uma vasta experiência nessa área. Sim. Professor, primeiro eu falo, o senhor é personal trainer e é professor. O senhor é professor do Estado? Isso, sou professor do Estado, trabalho na escola Marcelo Cândido, ali da Rede Marcelina, no bairro Marcos Freire, ali na zona leste de Porto Velho. E lá a gente trabalha com esporte, né? Esporte na escola, né? O senhor é lotado, então, com as irmãs Marcelinas. Exatamente. Que tem um projeto, ou vários projetos. Isso, lá nós estamos dentro de um projeto chamado CTDE, que seria um Centro de Treinamento Desportivo Escolar, né? E lá nós pegamos os estudantes fora do horário de aula, num contraturno mais conhecido, e desenvolvemos várias modalidades esportivas, como basquete, futsal, natação, atletismo, voleibol e etc. Esse centro existe há quanto tempo? Nós já estamos ali, eu acredito que uns 6, 7 anos já. 6, 7 anos. Isso. Hoje conta com quantos alunos participando diretamente? Em torno de 200 crianças. 200, mais ou menos. É muita gente, né? Muita gente. Um projeto desse, existe recurso, desculpa comentar sobre isso, mas recentemente nós tivemos aí a fuga de 2 presidiários e que custou ao Estado brasileiro R$2.500.000, ou seja, R$1.250.000 cada fugitivo. Eu não estou falando da prisão dele, eu estou falando da fuga. A fuga que envolveu 600 homens para recapturar, que envolveram 51 dias e que dentro de 51 dias eles foram capturados a 1.600 quilômetros do presídio que eles fugiram. A gente sabe e vê isso como um recurso financeiro altíssimo, R$1.250.000 em uma pessoa em 50 dias. Como é que você vê isso? Fazendo um paralelo aqui, claro, com investimento na área do esporte, da atividade física. Tá aí o grande problema do Brasil, né? O desperdício do recurso público, né? Porque se a gente parar para pensar o que se gasta com presídios, né? Com presos, né? Se esse dinheiro, esses 2,5 milhões, né? Fosse investido num centro de treinamento como esse aqui, o quanto de criança a gente ia atender, quantos desses jovens aí nós iríamos estar evitando, estar prevenindo, ou estar blindando essa juventude de estar na delinquência, ou estar usando drogas e etc, né? Então, esse dinheiro, se fosse investido na educação, quanto o Brasil seria melhor, né? Professor, essa ideia do centro é de quem? Ela é uma ideia do iniciativa Estado? do governo do Estado, né? Da SEDUC. Nós tentamos, né? Nós oferecemos a ideia há alguns anos atrás. O governo, a SEDUC, comprou a ideia, criou-se um projeto mais sério, criou-se uma lei estadual, e aí os centros de treinamento estão espalhados pelo Estado, ainda de uma forma um pouco tímida, mas eu acredito que a tendência é que se multipliquem, porque é uma forma, né, da gente estar acolhendo, estar blindando a juventude, estar formando o cidadão de uma forma mais íntegra, de uma forma mais humana, de uma forma mais qualitativa, né? Aqui em Porto Velho não precisa você fazer pesquisa, basta você ir para os bairros das cidades, bairros periféricos, você vê campos de futebol abandonados, né? Área que poderia estar sendo usada para o esporte. Muito embora a gente sabe que há um trabalho em cima disso, mas tem muito que se fazer ainda, né, professor? Então, realmente a gente precisa de um pouco mais de apoio e
que essas ideias saiam um pouco do discurso, né? Que isso seja mais prático, né? Porque eu sempre falo, os professores de educação física são, como todos os professores, né? Mas indo para essa área do esporte, são heróis, porque eles lutam contra tudo e contra todos, né? Porque não tem um apoio necessário, né? Não tem a estrutura necessária e muitas vezes a gente vai tirando do bolso. Desses 200 alunos, vamos dizer assim, que estão participando desse centro, específico desse centro, que deve ter outros, sim, né? Sim. Mas o custo disso é muito alto. Por exemplo, uniforme, calçados adequados para a prática desse esporte. De onde vem isso? Existe? Então, a princípio, os uniformes não. A gente, como eu disse, é um projeto embrionário. Nós estamos iniciando, assim, nós estamos ganhando corpo com ele, né? Falta muito, assim, para a gente incrementar. A gente sofre muito com as crianças porque a maioria, ou grande parte delas, não tem um calçado adequado, né? E a gente vai se virando, para tentar calçar essas crianças, né? Porque não existe realmente assim eu acho que o governo também não consegue atingir de uma maneira tão específica, né? Questão de uniforme, calçado e outras coisas, mas geralmente nós temos mais a parte do material esportivo, né? No caso das irmãs Marcelina, elas já tinham uma boa estrutura, como as quadras, como piscina, como uma pista de atletismo, um campo de futebol. E aí a gente, como era subutilizada aquela região, aquele espaço, a gente resolveu conversar e fazer uma espécie de parceria com elas e nós estamos lá, trabalhando lá dessa forma. Aqui em Porto Velho a gente vê que tem, por exemplo, eu poderia citar aqui alguns clubes, como o Genos, Brazuca, e que já tem craques ou pessoas jogando fora do estado de Rondônia e foram treinados e preparados aqui. Isso acontece em todos os estados brasileiros. Aqui em Porto Velho, a maioria das crianças que praticam esse esporte, principalmente através de um centro desse, são crianças que não têm condição financeira de comprar, de bancar esse calçado, não é verdade? Não. Realmente é a periferia de Porto Velho, né? É uma região mais, de certa forma, mais necessitada, né? E a gente sabe que realmente a maioria não tem condições de estar comprando tênis, até porque esses calçados são mais caros que os normais, e é uma das dificuldades que nós temos, é isso, né? Calçar, a gente sempre reúne alguns amigos para tentar ajudar quando possível, né? Mas realmente falta essa parte financeira, é mais difícil. O teu trabalho com essas crianças, tem você, tem outras pessoas também? Tem outros professores, né? Eu atuo especificamente com o basquetebol, né? E também de uma forma mais aleatória assim com o voleibol, né? Mas meu campo de atuação na escola é com o basquetebol. E você, por exemplo, como professor, qual é o seu sonho? Qual seria seu sonho relacionado àquilo que você faz? Te peguei agora, né? Eu sei que você faz porque gosta, se emociona, é evidente, quando pergunta qual é o seu sonho, porque você também deve ser pai. E o pai começa a se colocar no lugar dessas crianças que precisam desse apoio. Você poderia falar desse sonho? Agora não consigo, né? Consegue, embargou a voz. Por isso que eu falo, gente, olha, nós temos muitas pessoas, assim como o professor Speck, conhecido como Speck, nós temos muitas pessoas, muitos profissionais que se doam e fazem por amor. E essa é a diferença. Eu digo sempre o seguinte, se você gosta, se você tem uma profissão, faça o que você gosta, faça com amor. Aquilo que você escolheu, faça com amor. Porque quando o amor vai na frente, não existe dificuldade. Não existe. Muito embora o seu sonho talvez esteja longe da realidade daquilo que você está vivendo. Mas quando você coloca o amor acima de tudo para fazer, e deve ser gratificante ver essas crianças sonhando, né? Vou ser um atleta, vou jogar profissionalmente. A gente sabe que essa é a parte final do processo, né? Que vai ser muito difícil alguém chegar, né? Ao nível de atleta profissional, mas eu sempre entendo que... Mas não é impossível, né? Não é impossível, mas nós estamos plantando a semente. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Nós estamos lá trabalhando
Nós já levamos jogadores para o Vasco para fazer teste e tal, sonhando, né? E eu sei que um dia não vai. E quando eu falei do seu sonho, você embargou a voz, não conseguiu falar. Consegue falar agora? Então, eu sempre falei que o esporte é um auxiliar da educação, né? Ele caminha junto com a educação. Se a gente conseguir pegar essas crianças que estão dentro da escola ali e colocar eles para praticarem esporte, a gente vai estar dando um algo a mais para eles que eles entendam que a vida tem que ser íntegra, tem que ser honesta, tem que correr atrás dos sonhos, né? Que eles têm que ser determinados, que eles têm que ser disciplinados. E eu entendo que é isso que vai fazer a vida dele, a diferença na vida deles, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O esporte, ele forma o caráter. Essa é a verdade. Porque tem gente que pensa que esporte, o cara joga bola, mas não é jogar bola, não é jogar bola, é todo um contexto de educação, de perspectiva de vida, de comportamento social. Com certeza, assim, porque a educação ela é composta por 4 pilares. Uhum. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Eu acredito, tenho certeza, com toda convicção, que o esporte ele abrange todos esses pilares. Porque o esporte a criança aprende a ser, ela aprende a conviver com as pessoas, ela aprende a conhecer, e principalmente ela aprende a fazer, ela é protagonista do que ela faz. Quando a criança aprende a ser protagonista do esporte, o resto, tudo ela vai. Ela vai ter iniciativa para fazer tudo, ela sabe que ela é capaz de fazer, porque nós ensinamos isso. Ok, bom, falamos aqui um pouco do esporte, da sua profissão de professor, mas além disso você também é personal trainer. Você dá aula em alguma academia, você faz acompanhamento individual, né? Individual. Fala para mim como é que é isso. Então, nós trabalhamos também com a parte da educação física, do exercício físico personalizado, né? Quando a gente atende a pessoa de acordo com o objetivo dela, de acordo com as necessidades dela, né? E moldamos ou elaboramos um programa para que ela atinja determinado objetivo, né? É assim que funciona. Às vezes é para fins estéticos, às vezes é para fins de saúde, às vezes é para reabilitação e às vezes é só para recreativo. Aí depende do cliente, depende da situação. E a gente vai adequando. Mesmo para fins estéticos, termina sendo para a saúde. É incrível, porque a demanda, assim, principalmente agora depois da academia, nós estamos passando por um processo, a sociedade passando por um processo de uma procura muito grande pela atividade física, né? As academias estão bem mais frequentadas, os espaços esportivos, graças a Deus, que bom que assim está sendo, né? Então, o objetivo é estético. Muitas vezes o objetivo é estético. A primeira procura é para fins estéticos, hora para emagrecer, hora para hipertrofia, mas o ser humano ele é global, né? Ele é tudo. Desencadeia num ser íntegro, né? Numa sequência. Vai o fins estético, mas vai lá para a saúde, vai desencadear só coisas boas. Professor, eu já ouvi falar, e é evidente que outras pessoas já ouviram, esse negócio de personal trainer, tem um personal trainer, isso é frescura. Não. Fala para mim um pouquinho, qual é o papel do personal, onde é que ele atua e qual a necessidade de se ter um personal? Olha como eu costumo dizer que o personal ele ajuda de todas as formas, né? Mas eu percebo muito a minha função, às vezes, é de frear, é de controlar, porque quando o cliente busca o atendimento, busca o treino, ele quer saber do resultado. Ele vai em busca do resultado, ele quer emagrecer de qualquer jeito, quer ganhar músculo de qualquer jeito. E às vezes a gente tem que ter esse cuidado para conscientizar a pessoa, o cliente, de que existe um processo ali, né? Às vezes os músculos, eles têm um poder de adaptação bem mais rápido que os tendões, que os ligamentos. E se você acelera esse processo, você vai lesionar o seu cliente, né? Então, uma das nossas funções ali é de cuidar, de zelar
zelar pela integridade do nosso cliente. Você atua também orientando a alimentação ou não? Essa é uma outra parte. Porque parece que uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. A gente faz as orientações básicas. Vou dar um exemplo simples. Hidratação. A gente está sempre falando que a hidratação, que a água é importante, né? Mas essa parte nutricional eu deixo geralmente para os nutricionistas, né? Que é mais áreas deles, né? Mas o básico a gente comenta, fala alguma coisa. Deu o exemplo da questão da hidratação, né? Eu já vi, por exemplo, pessoa praticando exercício na academia e não é pessoas raquíticas, são pessoas que você vê que ele tem longos anos de experiência e de repente ele pega um peso e desmaia. O que é isso? Então, tem uma série, pode ser vários motivos, né? Mas a questão da pressão arterial, a questão da falta de oxigênio, a questão da respiração, tudo isso pode influenciar a própria alimentação. E né? aí é que entra o personal. Sim, é importante a gente estar atento a essas situações. Eu tenho muitos clientes que treinam pela manhã cedo de madrugada, né? Eu tenho essa preocupação de saber se realmente eles estão alimentados, se eles se alimentaram, para evitar essas questões, esse mal-estar, né? E inclusive até desmaios, né? Coisa do tipo, né? Dessa natureza. A ligação saúde mental com exercício físico, com atividade esportiva, fala pra gente. É interessante também porque durante muito tempo, né? Criou-se a ideia do que o exercício físico era para o corpo, né? Só se pensava no exercício físico para o corpo, para o músculo, né? Na década de 80, mais ou menos, assim, veio o Cooper, né? Que era um cientista americano e começou a correr, incentivar as pessoas a fazer caminhada, corrida. Depois agora vem a parte da musculação, que as pessoas querem o aumento da massa magra, o aumento da massa muscular. E se esqueceu durante muito tempo de falar da mente, né? E hoje a nossa sociedade é uma sociedade doente, a gente vê quadros depressivos, ansiedade, né? O estresse do nosso dia a dia. E, por incrível que pareça, o exercício físico é um antídoto ou um dos principais remédios para a saúde mental da população, né? A pessoa que pratica exercício físico, ela está, além de estar prevenindo, ela está tratando desses problemas de ansiedade, de depressão, de estresse, né? De irritação, problemas psicológicos como baixa autoestima, né? Que mais a gente poderia falar? Irritabilidade, a falta de paciência, né? Que hoje tem muito. O trânsito, principalmente, está aí para a gente ver. Eu tenho falado sempre isso. No trânsito está uma loucura. As pessoas não têm mais paciência de aguardar no semáforo. As pessoas não têm mais paciência de ser gentil na faixa de pedestre. Isso também passa para o processo de educação, né? Isso é um processo de educação também que eu percebo isso na escola também, né? Com os pais dos alunos, né? Que às vezes eu falo que tem que inverter. Eu acho que os pais tinham que estar lá frequentando as escolas também, para a gente fazer uma reciclagem, né? Aproveitando, os pais vão até o centro para ver seu filho, para acompanhar, na maioria das vezes? Então, isso é outro problema, porque é um problema também porque a maioria dos pais precisam trabalhar, né? E esse acompanhamento que a gente vê muito nos Estados Unidos, quando você assiste qualquer filme americano, vocês observam, os pais estão sempre ali nas arquibancadas, torcendo pelos filhos, né? E aqui no Brasil a nossa realidade ainda não é assim, né? É outra. Diferente. A maioria das vezes os jovens estão ali por conta própria, assim, a iniciativa deles. Eles não têm esse apoio tão grande como deveria ter da família, mas eu também relevo um pouco porque eu sei que a vida dos pais, a correria, não é fácil. Professor, voltando um pouquinho a falar do centro de treinamento novamente, tem alguma história assim de um aluno que te marcou? Porque eu acho que vocês têm um contato com essas crianças, esses jovens, adolescentes, vocês terminam sendo um segundo pai ali, né? Eles vão para ali e às vezes eles desabafam. Sim. Tem alguma história que te marcou assim? Poxa, eu ouvi ele falar e realmente mexeu comigo. Isso é todo dia, né? Todo dia. Principalmente a falta de afeto. Então, envolve tudo, né? Envolve tudo, assim, muitos desses jovens, eles vivem de uma família meio que desestruturada, né?
ora estão sendo criados pelos pais, ora estão criados pela mãe, ora estão sendo criados apenas pelo pai, muitos criados pela avó ou por uma tia, né? É disso que nós estamos falando, dessa dificuldade da família em si de estar acompanhando os jovens, porque a vida não é ajustada, né? E a atividade física, a atividade esportiva, ela entra meio que como um muro, né? Tirando aquele jovem de um caminho errado, das drogas. Dá mais companhia, né? Dá mais companhia. Porque quem está ali dentro praticando esporte, está focado no esporte, né? Então, quando eles saem da escola, quando eles se reúnem, é para praticar esporte, não é para fazer outra coisa. Isso é bom. É como eu falo, eles estão meio que blindados. Mas é importante salientar também que dentro da questão do esporte e da atividade física, o esporte, a atividade física, o exercício físico bem orientado, ele estimula a questão cognitiva da criança, né? Porque libera neurotransmissores, liberam a questão química no nosso organismo, que aumenta a concentração, aumenta o foco, aumenta a memória, consequentemente, aumenta o aprendizado, né? Que muitas vezes falta para a criança, dentro da escola, dentro desse processo de aprendizagem, a motivação, né? Eles se sentirem motivados a estar estudando, né? Mas o esporte em si, de uma maneira geral, o exercício físico, ele aumenta a concentração, aumenta o foco, aumenta a memória, consequentemente aumenta o aprendizado, né? Tá. Professor, aproveitar essa sua vinda aqui, pode ficar à vontade. Se você tiver um telefone para as pessoas entrarem em contato com você, aproveitar, né? Porque você é um personal, de repente tem gente que está precisando, ouviu esse bate-papo aqui, gostou e, por favor, você tem um telefone que poderia deixar? Assim, se alguém quiser entrar em contato conosco, né, o nosso telefone é 99295 4949, tá? 99295 4949, professor Speck. Professor, eu quero te agradecer imensamente ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente conversar sobre isso, já deixar o espaço aberto da TV Ali. Eu acho que um dos papéis da TV Assembleia Legislativa é esse, é trazer a comunidade para cá, discutir esses temas, até porque creio eu que Porto Velho tem espaço para muitos e muitos centros desses, ou pelo menos que façam o que esse centro faz, e eu não tenho dúvida disso. Muitas crianças precisam desse apoio, precisam dessa atenção, e de repente as autoridades também acompanhando, que eu sei que muitas autoridades acompanham aqui, acompanhando esse bate-papo, de repente resolvam, né, até colocar um recurso para esse fim. A gente sabe que existem diversos campeonatos, mas o problema está lá na periferia, eu digo sempre isso. Sabe, as nossas crianças da periferia, elas sofrem muito. Elas poderiam ser melhor assistidas. Poderiam ser melhor assistidas. Né? E a solução? Queremos resolver o problema do Brasil? A solução está na educação, é investir na educação. E eu fiquei feliz de conversar aqui com o professor, porque num bate-papo como esse, não precisa ser psicólogo para você ver isso, você vê o coração da pessoa. Né? E aí eu percebi que você é uma pessoa que se doa para aquilo que você faz. Queria te incentivar a continuar com esse amor pelo que você faz, acreditar, muito embora não é fácil acreditar, né? A gente vê cada coisa acontecendo nesse país que você fala assim, poxa vida, será que eu não estou andando na contramão? Com certeza. Será que eu não poderia estar em casa cuidando da minha vida, dos meus afazeres, dos meus filhos, fazer aquilo que me dá resultado, né? E aí a gente leva para o lado individual, mas eu te incentivo a não pensar dessa forma, ou se pensar, apaga rapidamente e continuar fazendo esse trabalho que você faz. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu também agradeço pelo espaço, pelo convite, tá? Estou honrado de estar aqui e falar um pouco sobre nosso trabalho. É muito bom esse espaço. Tomara que alguém assista realmente e queira, né, ajudar. A gente está sempre de portas abertas. A Escola Marcelo Cândido tem que agradecer às irmãs, que fazem um grande trabalho, né? Formidáveis. Muito obrigado, professor. José Roberto, é o SPEC. Gente, chegamos ao final desse programa, desse bate-papo gostoso aqui, que a gente chama de diálogo aberto, desejando a todos vocês muita paz, aguardando até o próximo programa
E lembrando que os temas importantes nós podemos estar debatendo, discutindo aqui no Diálogo Aberto. Um grande abraço e até o próximo programa.